Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso do Windows Server. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre servidores de catálogo global. Então, o que é que você vai aprender nesta aula? Nesta aula você vai aprender o que são servidores de catálogo global e para que servem. Então, na aula passada eu abordei um pouco sobre relações de confiança, o que é um conceito importante para que você entenda o que são os servidores de catálogo global. Então, o que eu expliquei na aula passada, que uma relação de confiança nada é mais do que permitir que usuários que estão em um domínio diferente do atual acessem recursos que estão disponíveis em outro domínio. Então, por exemplo, as relações de confiança elas podem existir dentro de árvores de domínio, como também pode existir dentro de florestas. Então, quando existe uma árvore de domínio, é quando o quê? Existe um domínio pai e que existem ali domínios filhos, no qual partilham do mesmo nome comum do domínio pai. Então, por exemplo, aqui eu tenho um domínio filho chamado acadêmico e um domínio filho chamado administrativo, em que ambos esses domínios filhos eles partilham do mesmo nome comum do domínio maior, no caso, universidade.com.br. Então, uma relação de confiança é o quê? Fazer com que os usuários que estão dentro do domínio subdomínio acadêmico, eles acessem os recursos que estão dentro do domínio subdomínio administrativo e também os usuários que estão dentro do subdomínio administrativo acessam os recursos que estão dentro do domínio acadêmico. Que se acessar esses recursos é, por exemplo, acessar as estações de ambos os domínios e então acessar as configurações que estão definidas ali naqueles domínios. Então, uma relação de confiança pode haver entre domínios dentro de uma árvore, como também pode haver entre florestas. Ela é mais comum entre florestas, que é quando há aquela fusão de dois domínios que possuem nomes diferentes, ou seja, com esquemas diferentes, em que ele é muito utilizado quando há uma fusão de duas empresas, ou seja, uma empresa compra a outra, e quer que usuários que estão na empresa B acessem os recursos que estão na empresa A e os usuários que estão na empresa A acessam os recursos que estão na empresa B. Então, a relação de confiança nada mais é do que permitir que os usuários que estão em um domínio A acessem recursos de um domínio B e permitir que os usuários que estão no domínio B também, se quiser, possam ter acesso aos recursos que estão disponíveis no domínio A. Então, entender relação de confiança é necessário para que você entenda servidores de catálogo global, uma vez que o servidor de catálogo global ele veio basicamente para que permita que esse acesso de usuários que não estão em um domínio, que não estão no outro domínio, para que acesse aqueles recursos, um servidor de catálogo global ele vai permitir que esse acesso a esse recurso desse usuário, se ele quiser de outro domínio, que não é o que ele pertence, seja mais rápido e mais eficiente. Então, o que é um servidor de catálogo global? Um servidor de catálogo global ele vai armazenar uma cópia de todos os objetos do Active Directory, de todos os domínios de uma ou mais árvores de domínio de uma floresta. Então, o que é isso? Então veja esse cenário aqui. Nesse cenário tem o que? 4 domínios, um domínio A, um B, um C e um D, em que esses 4 domínios aqui eles estão conversando entre si, ou seja, há uma relação de confiança entre eles. Então, o domínio A
confia no domínio B, que no domínio B confia no domínio C, que no domínio C confia no domínio D, e que quem está no domínio A acessa os recursos que estão no B, quem está no B acessa o A, que quem está no A acessa o C, que quem está no C acessa o A, que quem está no A acessa o D, quem está no D acessa o A, como também pode o D acessar o C, o B acessar o C e por aí vai. Então, há uma relação de confiança aqui entre esses 4 domínios. Ok? Os usuários que estão no domínio A podem acessar lá os recursos que estão no B, no C e no D e por aí vai. Então, o conceito de servidor de catálogo global ele entra nesse contexto, em que vai ser um servidor em que você vai instalar em um domínio, que pode ser qualquer um deles, no caso aqui está instalado no domínio A, e que esse servidor de catálogo global ele vai ter uma cópia de leitura de todos os outros objetos que estão nos outros domínios. Então, por exemplo, então o domínio A aqui, que nesse domínio A eu tenho um controlador de domínio. Nesse caso, esse meu controlador de domínio, ele que está fazendo a autenticação ali dos objetos do meu Active Directory, ou seja, está permitindo que um usuário acesse o computador, se autentique e então acesse os recursos que estão na rede. E também há um servidor de catálogo global, que é nesse servidor de catálogo global que ele tem ali uma cópia completa de todos os objetos que estão dentro do próprio diretório, no qual, ou seja, no domínio no qual ele foi configurado, que é o domínio A, e tem uma cópia parcial de todos os outros domínios no qual esse meu domínio A está tendo uma relação de confiança. No caso, ele tem uma cópia parcial dos objetos que estão no meu domínio B, uma cópia parcial dos meus objetos que estão no domínio C e uma cópia parcial dos meus objetos que estão no domínio D. Então, o servidor de catálogo global ele vai ser o quê? Um servidor em que ele vai ter uma cópia de todos os objetos que estão em todos os domínios daquela floresta no qual está tendo aquela relação de confiança. Então, o servidor de catálogo global ele vai garantir ali o que? Ele vai garantir algumas funções. Então, a primeira coisa que ele vai garantir é o que? Que ele vai agilizar uma pesquisa de objetos do Active Directory. Então, quando a gente utiliza um servidor de catálogo global no domínio, nesse caso aqui está sendo usado no domínio A, em que ele está tendo uma cópia parcial de todos os objetos que estão nos outros domínios, que está tendo uma relação de confiança, ele vai garantir ali uma agilidade ao pesquisar objetos. Então, por exemplo, eu estou no meu domínio A lá aqui, e eu quero pesquisar algum objeto que está lá no domínio B, C ou D, ou seja, alguma conta de usuário, eu posso fazer isso dentro do servidor de catálogo global, que está dentro do meu domínio A. Então, não há necessidade, eu, por exemplo, ter que pesquisar algum objeto lá do meu domínio B e acessar aquele controlador de domínio. Não, tudo isso posso fazer dentro do meu servidor de catálogo global que está dentro do meu domínio A, uma vez que ele tem uma cópia de leitura de todas as informações do meu domínio B, que é o domínio no qual o meu domínio A está tendo uma relação de confiança, como também ele poderia fazer isso do domínio C e do domínio D. Então, o servidor de catálogo global principal, uma das principais funcionalidades é essa, agilizar a pesquisa. Você tem informações sobre objetos que estão em outros domínios, no qual está tendo uma relação de confiança com aquele domínio no qual está configurado o servidor de catálogo global. Ele também vai permitir que você forneça uma autenticação para nomes do usuário de outros domínios. Então, imagine um cenário que eu estou aqui no meu domínio A, né, com uma conta de usuário, e eu quero acessar uma estação ali do meu domínio B. Então, eu não preciso necessariamente usar o controlador de domínio que está lá no meu domínio B para poder fazer essa autenticação. Isso pode ser feito também pelo servidor de catálogo global, uma vez que, mais uma vez, ele tem uma cópia de informação de todos os objetos que tem lá no meu domínio B, uma cópia parcial. Então, ele tem armazenado ali os principais atributos, tem armazenado ao nome das contas dos usuários que estão no B, nome das contas dos computadores, as senhas e por aí vai. Então, o servidor de catálogo global, além de agilizar a pesquisa, né, já que não precisa fazer necessariamente dentro do controlador de domínio, do domínio B, C ou D, eu faço isso dentro do servidor de catálogo global. Ele também possibilita você fazer uma autenticação na rede. Outra função importante do servidor de catálogo global é que ele também pode disponibilizar informações sobre membros de grupos universais e um ambiente com múltiplos domínios, como também, mais uma vez, que eu expliquei neste até fornecer autenticação para nomes de usuário de outros domínios e também fazer a validação de referências a objetos de uma floresta.
Então, por exemplo, o servidor de catálogo global ele é utilizado pelos DCs para validar referências a objetos de outros domínios de uma floresta. Então, quando um DC trata com um objeto onde um dos seus atributos contém referências a um objeto em outro domínio, esta referência é validada pelo servidor de catálogo global. Então, mais uma vez, é importante salientar que o papel do servidor de catálogo global é em melhorar o desempenho do Active Directory. Então, nessa situação, se não existisse o servidor de catálogo global, a validação de referência ao objeto teria que ser feita por um DC do domínio do qual é do objeto referenciado. E só nestas situações muito comuns na utilização de rede, ia ter ali um tráfego de validação em relação aos links de WAN. Então, veja que o servidor de catálogo global ele é muito importante em ambientes que possuem uma relação de confiança entre vários domínios, que com ele configurado ali em um domínio, a gente pode ter uma cópia parcial de todos os objetos que estão nos outros domínios, fazendo praticamente tudo dentro daquele servidor de catálogo global que está naquele domínio no qual a gente configurou, sem a necessidade de ter que entrar em contato direto com os outros controladores de domínio que estão nos outros domínios, no qual está tendo a relação de confiança com o meu domínio A. Então, o servidor de catálogo global ele é praticamente para isso. Ele é um servidor no qual ele vai armazenar uma cópia, mais uma vez, de todos os objetos do Active Directory, de todos os domínios em uma ou mais árvores de domínio de uma floresta. Então, se você estiver trabalhando em uma relação de confiança com vários domínios, você então pode instalar servidores de catálogo global em cada um desses domínios, e que nesse servidor de catálogo global ele vai ter uma cópia parcial de todos os objetos que estão tendo uma relação de confiança com aquele domínio no qual o servidor de catálogo global está configurado. Então, nesse exemplo aqui, ele está configurado no domínio A, então ele tem uma cópia completa de todos os objetos do domínio A, que é o domínio no qual ele está configurado, e uma cópia parcial dos objetos que estão ou seja, dos objetos dos domínios no qual está tendo a relação de confiança com o domínio A. Então, algumas observações. Um servidor de catálogo global ele é feito automaticamente quando um servidor é promovido a controlador de domínio inicial na floresta. Então, por exemplo, quando você vai promover o primeiro servidor a controlador de domínio, você então define ali o nome de domínio, e esse servidor, além de ser um controlador de domínio, ele também é um servidor de catálogo global, certo? Do próprio domínio. Então, e você então, se quiser, pode transferir essa função de servidor de catálogo global para outros servidores que são controladores de domínio na rede, para possuir essa função. Como também, mais uma vez, demonstrando, você pode instalar servidores de catálogo global em outros domínios, para que tenha uma cópia de base dos objetos ali de todos os domínios no qual está tendo uma relação de confiança, que vai, mais uma vez, garantir que a pesquisa de objetos seja mais rápida, uma vez que, se você quiser pesquisar objetos que sejam ligados a outro domínio, que não é o do domínio atual, por exemplo, pesquisar o nome da conta de um usuário, alguma informação lá, já que ele possui uma cópia dos principais atributos, a pesquisa vai ser mais rápida, como ele também garante uma autenticação mais rápida, caso você precise, ali, no caso de um domínio que não é o do mesmo no qual você está acessando. Então, o servidor de catálogo global é basicamente para isso. Vai agilizar as pesquisas no AD, já que tudo está dentro dele, ele tem uma cópia de objetos dos outros domínios, e também garante uma autenticação, ou seja, ele fornece autenticação para nomes do usuário de outros domínios, sem a necessidade de precisar acessar aquele controlador de domínio lá do outro domínio para poder fazer a autenticação. Você consegue fazer isso tudo dentro do servidor de catálogo global, que está localizado naquele domínio no qual você configurou, e está tendo uma cópia dos objetos dos outros domínios no qual são pertencentes à relação de confiança ali daquela árvore de domínios. Sobre os servidores de catálogo global, é basicamente isso em que eu expliquei que eles são muito utilizados quando a gente trabalha com relação de confiança. Que relação de confiança é o que? Fazer com que os usuários que estão em um domínio A acessem recursos que estão em um domínio B, e usuários que estão no domínio B acessem recursos que estão em um domínio A. Então,
para diminuir ali a sobrecarga na rede, para não ter toda hora que ter que consultar lá o controlador de domínio daquele outro domínio. A gente pode então utilizar o recurso de servidores de catálogo global, configurar em cada um desses domínios, dessa relação de confiança, fazendo com que o servidor de catálogo global ele então forneça essa pesquisa dos objetos ali da rede e diminuindo ali o tráfego de rede. Então é isso, sobre os servidores de catálogo global é basicamente isso, em que é um servidor que vai ter informações parciais dos objetos dos outros domínios no qual está tendo a relação de confiança, e vai ter uma cópia completa de todos os objetos do domínio no qual ele pertence. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber avisos sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.